minha amiga querida, meu amigo querido, tudo bem? Eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Neste canal eu falo sobre diversos temas metafísicos, mas sem vínculo com nenhuma religião específica, dentro daquilo que eu chamo de uma espiritualidade unificada. Aquela que bebe nas fontes das mais diversas tradições espirituais, tanto do Ocidente quanto do Oriente, buscando a essência de todas elas. Os ensinamentos comuns, aqui também podemos chamar filosofia perene ou filosofia eterna. Hoje nós vamos falar de um procedimento mágico religioso bastante universal, que é presente nas mais diversas tradições, nas casas de Umbanda e de Candomblé, nos trabalhos daimistas e ayahuasqueiros, nos templos da linha oriental, judaico-cristã e também muçulmana. Nós estamos falando da defumação, que é utilizada para realizar a limpeza energética tanto dos locais de culto quanto de residências, imóveis comerciais e assim por diante. Na defumação, nós queimamos ervas santas, sagradas, das quais nós falaremos com mais detalhe daqui a pouco. E usamos a fumaça para limpar o ambiente e também as pessoas presentes de todo tipo de energia nociva. No catolicismo, a defumação é realizada pelos padres durante as missas. Essa tradição deve ter vindo do fato de que a Bíblia diz que os reis magos presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. O incenso e a mirra serviam justamente para quê? Para fazer defumação. A mirra é uma planta medicinal que possui propriedades antimicrobianas e adstringentes. É muito eficaz no tratamento de infecções, portanto. Mas, sem dúvida, o rei Baltazar deu mirra de presente para o menino Jesus por causa das suas propriedades mágicas, de proteção e de purificação. Mas a origem mais ancestral desse ritual mágico de limpeza e de purificação vem sem dúvida do xamanismo, das culturas primitivas e depois indígenas. Provavelmente ele remonta de muito tempo, de milênios. O xamã defuma, como nós costumamos fazer nos nossos rituais das mais variadas tradições, usando um pote para queimar as ervas, ou então utilizando o cachimbo e o tabaco sagrados, soprando fumaça nos participantes, em geral na direção dos chakras superiores, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco e plexo solar. Mas por que tantas linhas espirituais utilizam a defumação para purificação e para limpeza? Para entender isso, nós temos que começar compreendendo o significado simbólico do sopro e da fumaça. O sopro é ar em movimento, certo? Lembrando que o ar é um dos 5 elementos fundamentais. Ele representa simbolicamente o espaço e o movimento. A fumaça une ao elemento ar outro elemento fundamental, que é o fogo, que é símbolo de quê? De energia, de calor, de vida. Digamos então que a defumação é um procedimento mágico que movimenta as energias com o intuito de trazer mais vida e mais energia. O sopro tem universalmente o sentido de princípio da vida. No esoterismo, no xamanismo e na tradição católica, o ato de soprar é visto como um ato criador, um ato que infunde ou desperta a vida, que aumenta a força de algo ou que muda o seu rumo. Lembremos que na Bíblia católica, Deus cria o primeiro homem, Adão, soprando o barro, isso é, dando ao barro o alento da vida. Não por acaso, sopro e alento são sinônimos. No hinduísmo também se diz que a força vital está presente no sopro, na respiração. Eles chamam o sopro ou o alento
de prana, a energia vital universal que permeia todo o cosmos e que é absorvida por nós, os seres vivos, através do ar que nós respiramos. Mas é importante ressaltar que na defumação nós não estamos falando de um sopro ou de uma fumaça qualquer. Nós estamos falando de ervas santas, ervas sagradas, que são queimadas e que imantam o sopro ou a fumaça com os seus poderes medicinais e espirituais de cura, de equilíbrio, de purificação. As ervas santas são ativadas pela força do fogo e através da fumaça ou do sopro elas se movimentam, tanto no plano físico quanto no plano etérico, para purificar, para fazer uma faxina, tanto no ambiente quanto nos nossos corpos físico, mental e espiritual. Adiante nós vamos falar com mais detalhes das ervas santas. Por enquanto, vamos compreender que todo o potencial de cura que existe no seio das plantas, inclusive a força mágica dos elementais que animam essas plantas, são ativados no processo da queima, no processo da defumação, projetando no ambiente forças que, além da sua manifestação propriamente física, servem para desagregar miasmas e larvas astrais que estejam ameaçando a pureza do ambiente. O que são miasmas? São elementos de matéria sutil, astral, invisíveis para os nossos sentidos físicos, que estão relacionados a males físicos, emocionais e psíquicos. São energias negativas que se plastificam, ou que, em outras palavras, tomam forma no ambiente astral e se acumulam em torno do nosso perispírito, ou corpo espiritual. Essas larvas astrais se plasmam em decorrência de pensamentos e fluidos desequilibrados, doentios. Nesse caso, nós estamos falando de formas pensamento negativas, infelizmente tão comuns num mundo complicado como o que a gente vive. Acontecimentos traumáticos, tristezas, dores, angústias, raiva reprimida e todo tipo de sentimento ruim tende a criar esse tipo de entidade astral, que pode não passar de simples sujeira energética em alguns casos, mas que infelizmente pode assumir proporções maiores e mais perniciosas em outros casos. Além de interferir no perispírito da pessoa, os miasmas podem também contaminar o ambiente em que ela vive. Agora, quanto às larvas astrais. Quando nós acumulamos energias negativas e pesadas, ou seja, miasmas negativos, nós acabamos por atrair também as chamadas larvas astrais. Assim como no plano físico, no plano astral, também existem e vivem larvas, vermes, parasitas. A projeção de pensamentos negativos que propiciam miasmas negativos atrai essas larvas astrais que encontram abertura para se instalarem. Nós podemos comparar com parasitas que se conectam às plantas para viver, tirando energia, causando doenças nos seus hospedeiros. Nós também podemos compará-las às sanguessugas das nossas energias negativas. Elas se alimentam delas, causando os mais variados tipos de doenças, emocionais, físicas e psíquicas. Esses seres inferiores provocam fraqueza, fadiga, doença, pensamentos pesados e depressão. Importante notar que nós não estamos falando de espíritos obsessores. Um assunto importante também que nós podemos tratar num outro momento, no próximo episódio aqui do canal. Falando de uma forma resumida, miasmas são sujeira energética, provocada por pensamentos desequilibrados. E larvas astrais são seres bastante primitivos, pouco conscientes, algo semelhante aos vírus e bactérias que nós encontramos aqui no plano material. O aspecto positivo do que nós estamos comentando é o seguinte: nós também podemos criar formas de pensamento positivas, luminosas,
que só trazem proteção, harmonia e cura. Elas são criadas através de bons pensamentos, de bons sentimentos, através de energias positivas que repelem as larvas astrais e outras entidades de baixa vibração. No linguajar do Santo Daime, é a firmeza no amor, no bem e na alegria que afasta os malfazejos. Boas vibrações são um conjunto de pensamentos positivos e de ações benéficas que a pessoa realiza em prol de si mesma e em prol dos outros. Uma prece, por exemplo, também pode assumir uma forma astral, agindo no perispírito da pessoa e protegendo-a de vibrações negativas. Temos também o problema dos cascões e casulos astrais. Em casos crônicos, o acúmulo de miasmas e de larvas astrais acaba por criar no perispírito da pessoa uma espécie de cascão ou casulo de sujeira, de doença. Nesse estágio, a entrada de vibrações positivas fica dificultada por essa barreira ou casulo. Seja para purificar alguns miasmas ou uma sujeira energética simples, seja para combater casos mais graves, como esse dos cascões astrais, o rito de defumação é extremamente importante. A defumação limpa, ela faz uma asepsia no campo espiritual da pessoa. Com isso, muitos dos cascões, miasmas e larvas astrais vão sendo eliminados. Agora algumas palavras sobre as ervas santas ou sagradas. A queima na defumação coloca em movimento tanto os poderes curativos das plantas, quanto os seus poderes mágicos, ativando seus elementais. Elementais são os espíritos das plantas, as divindades da natureza ou almas que as animam. Vamos citar rapidamente as propriedades de algumas das ervas santas mais famosas. Nós temos, por exemplo, a alfazema, que é uma erva relacionada à energia materna, ao poder feminino, uma força yin na nomenclatura oriental, diferente da força yang, que seria a energia masculina dentro dessa tradição. Essa erva é relacionada, portanto, aos orixás femininos, como Oxum e Iemanjá. O seu elemental traz suavidade, limpeza, purificação e entendimento. Nós temos também o alecrim, a erva do orixá maior, de Oxalá, Epababá. Uma erva que possui, portanto, a energia crística de cura, de proteção. Uma força masculina, paterna. Nós temos também a arruda, que é conhecida como a erva que abre os caminhos. O seu elemental é um elemental guerreiro, de força, de liderança. É uma erva que proporciona uma limpeza muito forte, uma das mais importantes para limpar as larvas astrais. Nós temos também o benjoim, que tem muitas propriedades medicinais. Ele é antisséptico, é expectorante, ele facilita a digestão, cura a inflamação da garganta, dos brônquios e ainda tem uma função fungicida e bactericida. Na Umbanda, é uma erva relacionada à alegria, à felicidade. Além dessas, há muitas outras ervas com propriedades medicinais e espirituais. Algumas são indicadas para banhos de limpeza, outras para ingestão, como remédio ou como chá. Outras são mais indicadas para defumação, como as que nós citamos. Finalmente, eu quero dar algumas dicas para você que sentiu vontade de defumar a sua casa ou seu estabelecimento comercial. Se você não tem um grande conhecimento das ervas santas, se você não sabe qual seria a erva ideal para realizar sua limpeza, isso não é motivo para desistir. Basta você comprar numa casa de umbanda uma mistura tradicional de ervas que costuma ser chamada de 7 ervas. Para queimar a mistura, não tendo um turíbulo, que é aquele objeto usado para defumar nas igrejas, nos templos de umbanda e assim por diante, você pode usar um recipiente qualquer que suporte calor, como um potinho de argila, por exemplo, que também é facilmente encontrado nas casas de umbanda.
Caso você possa usar as ervas, ótimo, maravilha, mas caso contrário, tem uma alternativa super simples e que também é eficaz. Uma defumação particular na sua casa, no seu escritório, pode ser feita utilizando um simples incenso. Não podia ser mais fácil. Lembrando sempre que grande parte da limpeza é realizada graças à nossa intenção e graças à intercessão dos seres do alto, para quem nós devemos pedir mentalmente por bênçãos e proteção. Quando você for defumar, comece sempre pelo interior do imóvel, pela sala mais distante da rua. Então, vá defumando todos os cômodos em direção à saída, terminando pela porta de entrada. Isso é, assim como numa faxina comum, nós fazemos a limpeza de dentro para fora, permitindo que resíduos de energia pesada ou negativa sejam expelidos daquele ambiente. Durante o ato de defumar, seja com as ervas, seja com um simples incenso, você pode cantar algum ponto de umbanda ou de candomblé, caso você conheça algum e se identifique com ele. Mas você também pode optar por simplesmente mentalizar orações ou frases positivas. O importante é deixar o ambiente limpo e equilibrado, tanto fora quanto dentro de nós. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like aqui embaixo, deixe a sua pergunta, seu comentário e compartilhe com os amigos. Eu também te peço que siga o canal Aldeia Universal aqui no YouTube para que a gente possa seguir juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia. Vai ser um grande prazer seguir nessa jornada de autoconhecimento com você. Até o próximo encontro. Muita paz e felicidade em sua vida.